Abramos a palavra do Senhor em Amós 4:12. Diz assim a santa palavra: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esta é uma das palavras mais conhecidas em toda a Bíblia. E esse simples texto, esse pequeno versículo escrito pelo profeta Amós, fala da necessidade existente de cada um de nós de estarmos preparados para a vinda de Jesus. O texto, eu repito: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A grande pergunta a ser feita logo no início desta mensagem é: você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para estar com Ele para sempre? Este versículo escrito por Amós nos diz de algumas verdades. Nos apresenta algumas verdades que devem ser levadas em consideração. A primeira verdade é que existem pessoas que estão despreparadas. Se Amós pergunta, ou ele fala, afirma: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, é porque ele estava vendo pelo Espírito Santo que muitas pessoas não estariam preparadas se aquele fosse o dia do encontro. Esta é a primeira verdade. Estou falando para alguém nesta hora que também não está preparada e precisa se preparar. A segunda grande verdade desse texto é que Deus está preocupado com quem vive despreparado. Deus é um Deus preocupado, em certo sentido. Ele compreende a situação futura do homem e da mulher despreparados e ele passa a se preocupar ao ponto de mandar um profeta escrever um versículo assim. Deus está preocupado com você que está despreparado para a vinda de seu filho. Em terceiro lugar, este texto nos mostra, nos apresenta, nos afirma nas entrelinhas que deve existir alguma receita para estar preparado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Nunca Deus estaria mandando um texto como esse ser escrito se não existisse uma maneira, uma forma de se preparar. O Senhor jamais iria exigir de nós algo impossível de se fazer. Se Ele manda, Ele ordena que estejamos preparados, é porque existe alguma maneira, alguma forma de estarmos da maneira que Jesus quer aqui nesta terra. Jesus, uma vez falando sobre o dia a dia do crente, ele disse assim: bem-aventurado o homem a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Então você tem condição de se preparar. Deus lhe deu esta condição. Em quarto lugar, esse texto que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Em quarto lugar, ele quer nos dizer o seguinte: que certamente haverá muito prejuízo para quem estiver despreparado. O Senhor Deus, quando ordena que você se prepare para a vinda de seu filho, por trás desta palavra tem uma afirmação: você terá muito prejuízo se não estiver preparado na hora que Jesus voltar. Quem sabe você já investiu financeiramente em vários negócios e teve prejuízo. E até hoje você diz assim: eu não consigo me levantar completamente ainda depois daquele infeliz negócio que fiz. Você nunca terá do que se lamentar mais do que se Jesus voltar e você estiver despreparado. O prejuízo para a sua alma, para o seu corpo, para a sua mente será tão grande e de uma forma irreversível e irreparável. Você não quer certamente ter esse grande prejuízo. Em quinto lugar, este texto escrito por Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, quer nos dizer que, obviamente, deverá haver alguma recompensa para quem se prepara.
Se você analisar nas Escrituras, bem-aventurados são aqueles que, quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim, ou seja, haverá uma recompensa. Qual é a maior recompensa que teremos se nos prepararmos? Será que existe recompensa maior do que ver Jesus? Eita Deus! Será que existe uma recompensa maior do que abraçar Jesus? Será que existe uma recompensa maior do que estar para sempre com o Senhor? Será que existe uma recompensa maior do que no céu com Jesus revermos aqueles irmãos e conhecermos outros que nós só temos notícias através da Escritura Sagrada? Você já imaginou abraçar Abraão, Isaac, Jacó e Paulo e tantos outros irmãos? Aqueles que faleceram dentro da igreja e nós não os vemos mais. Imagina que recompensa grande será essa. Você já imaginou viver num lugar onde não tem tristeza, nem dor, nem morte, nem lágrima, nem ninguém adoece, não necessita de cadeia porque ninguém vai bagunçar para ser preso, nem de hospital porque ninguém adoecerá, e nem de cemitério porque ninguém morrerá para ser enterrado? Deve haver uma recompensa para aqueles que se preparam, e haverá com certeza. Em sexto lugar, esse texto de Amós, que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, quer nos dizer, em sexto lugar, que a responsabilidade de viver ou não preparado é do ser humano. Deus não tem responsabilidade para preparar você para o céu. O que Ele tinha de fazer, Ele já fez enviando o seu Filho, deixando a sua palavra para advertir você. Então, muitas vezes, erradamente, você diz: Senhor, me prepara para o dia do arrebatamento. Tudo bem, essa oração pode ser feita em certo sentido. Me dê força, Senhor, para eu me preparar. Me mostre, Senhor, na Tua palavra a melhor coisa a ser feita. Tudo bem. Deus dá força e indica o caminho. Essa é a forma dele lhe preparar. Mas a atitude de preparar-se, a atitude da prática das boas obras para estar com o Senhor, eu digo boas obras não para salvação. Eu não sou louco. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Mas certas coisas nos céus dependem das nossas boas ações. Por exemplo, a coroa, uma vez já falei sobre isso. Outra coisa, o arrebatamento é para aqueles que estiverem praticando do jeito que Jesus falar, do jeito que Jesus exige. A salvação vocês conseguem quando aceita Jesus, mas você pode ficar na tribulação por causa da falta de boas ações, mesmo salvo, para sofrer na tribulação e até testemunhar de Jesus. Você sabe disso. Ser arrebatado depende da sua prática, mas é responsabilidade tua praticar. Por outro lado, as boas ações, ainda que não salvem, mas indicam que você se encontrou com Jesus. É praticamente impossível você ser um cristão verdadeiro e não praticar as boas obras. E novamente eu repito, o crente nunca praticará as boas obras para ser salvo, mas ele praticará porque foi salvo. Essa é a razão porque eu sempre bato muito na tecla de praticar as boas obras para demonstrar a salvação que você recebeu. Então preparar-se aqui é uma responsabilidade sua. É você quem ajuda o pobre. É você quem ajuda o necessitado, é você quem faz a obra de Deus, é você quem ora, é você quem jejuma, é você que se consagra. Prepara-te. A base de oração, a base de jejum, a base da leitura da Bíblia, a base de um coração quebrantado. Prepara-te, ó Israel, prepara-te com as tuas boas obras, para quando Jesus voltar, te achar praticando elas. Eu repito, para ninguém me chamar de herege, não para ser salvo exatamente, mas para demonstrar que você foi. Dá quase que praticamente o mesmo que eu falei em termos linguísticos, mas não é a mesma coisa em termos práticos e em termos escriturísticos. Prepara-te, a responsabilidade é tua. Não é de tua igreja, não é do teu pastor. A responsabilidade é tua. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, você que me assiste.
Em último lugar, este texto, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, nos diz o seguinte: se em Israel, porque o texto diz prepara-te, ó Israel, Israel é o povo de Deus, no caso a igreja hoje é o Israel espiritual. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, era a mesma coisa do texto dizer, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Lembra-te que Israel é o povo de Deus, mas precisa estar preparado. E se existe gente despreparada no meio do povo de Deus, imagina lá no mundo. Você que me assiste agora, Deus está apelando para a sua igreja se preparar para se encontrar com seu Filho Jesus. Agora, se o povo que está na igreja já se batizou, já toma santa ceia, já faz muitas coisas que agradam a Deus, esse povo, muitos deles ainda precisam se preparar. Imagina você que nunca aceitou Jesus no seu coração e não pratica nada para agradar ao Senhor Jesus. Como está a sua condição? Se uma pessoa está na igreja, se pertence à casa de Deus, se pertence ao povo de Deus, imagina, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quer dizer que alguém que tem Deus como seu Deus ainda precisa se preparar. Imagina você que não tem Deus como teu Deus. Eu termino esta palavra fazendo alusão a um texto que está lá escrito em Hebreus capítulo 10, versículo número 25, que diz uma coisa muito interessante. Lá diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Pelo texto lá do livro citado de Hebreus, congregar, estar na igreja, assistir os cultos, cultuar a Deus na igreja, é uma forma de se preparar para a vinda de Jesus. Muitos crentes não levam em consideração essa parte de estar na igreja, achando que tanto faz estar na igreja como não. Mas a palavra de Deus assevera, eu vou repetir: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você acha que Jesus está próximo de voltar? É claro que sim. Você se congrega regularmente? Se a resposta é não, você precisa mudar de rumo hoje para estar preparado para a vinda de Jesus. Vamos prosseguir. Que Deus abençoe em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.